Olá, alunos! Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Daniele Mesquita e hoje nós faremos exercícios sobre o capítulo que terminamos na aula passada, capítulo 7. Vamos então ao nosso primeiro exercício. Com o Bop em cima de si, o Palca não conseguia se concentrar na leitura, mas seguia fingindo que lia atentamente. Bop abaixou a cabeça até perto do jornal, como se tivesse dificuldade para enxergar as pequenas letras impressas. O Palca revirou os olhos e suspirou fundo. Bop se curvou ainda mais, interpondo-se quase totalmente entre o Palca e o jornal. Onde foi mesmo que o senhor aprendeu português? O Palca respirou fundo e encarou Bop, que continuava em pé à sua frente, quase em cima de si, devido ao espaço reduzido da cabine. No Brasil, respondeu. No Brasil? Que interessante, disse Bob, todo sorridente, acrescentando orgulhoso. Eu sou de lá. Não me espanta, falou o Palca, circunspecto. Considerando o contexto da narrativa, a reação de Opalka ao final do fragmento explora um humor estereotipado, ao associar o povo brasileiro a um comportamento desrespeitoso e imprudente, envaidecido e xenofóbico, efusivo e indiscreto, ingênuo e contente. Então, gente, esse estereótipo é quando você associa, faz uma associação imediata, né, de, por exemplo, quando a gente pensa no Brasil, muita gente pensa, pessoas de outros países, que todo brasileiro ama carnaval, né? Então existe esse estereótipo, existe essa associação, o que a gente sabe que não é verdade, né? Então nosso gabarito, gente, vai ser letra C, efusivo e indiscreto, porque o Bop ele é invasivo, né, em relação ao espaço que está sendo utilizado por Opalka, porque ele fica em cima dele de uma maneira bastante indiscreta. Né? Então, ao dizer que ele não se espanta por Bop ser do Brasil, o Opaka está fazendo uma associação entre o povo brasileiro e esse comportamento que é efusivo e é indiscreto. Né? Então, o texto apresenta um estereótipo bastante negativo a respeito do povo brasileiro. Vamos à questão 2 agora. Temos aqui um fragmento de um texto da Clarice Lispector, que é uma autora maravilhosa, modernista, né? Escreve durante o modernismo. Então, questão 2. Qualquer que tivesse sido seu trabalho anterior, ele o abandonara. Mudara de profissão e passara pesadamente a ensinar no curso primário. Era tudo o que sabíamos dele. O professor era gordo, grande e silencioso, de ombros contraídos. Em vez de nó na garganta, tinha ombros contraídos. Usava paletó curto demais, óculos sem aro, com um fio de ouro encimando o nariz grosso e romano. E eu era atraída por ele. Não amor, mas atraída pelo seu silêncio e pela controlada impaciência que ele tinha em nos ensinar, e que, ofendida, eu adivinhara. Passei a me comportar mal na sala. Falava muito alto, mexia com os colegas, interrompia a lição com piadinhas, até que ele dizia vermelho: cale-se ou expulso a senhora da sala. Ferida, triunfante, eu respondia em desafio: pode me mandar, olha que atrevida, né? Ele não mandava, senão estaria me obedecendo. Mas eu o exasperava tanto que se tornara doloroso para mim ser objeto do ódio daquele homem que de certo modo eu amava. Não amava como a mulher que eu seria um dia. Amava-o como uma criança que tenta desastradamente proteger um adulto, com a cólera de quem ainda não foi covarde e vê um homem forte de ombros tão curvos. Então, temos aqui, né, um pedaço do conto Os Desastres de Sofia, que faz parte do livro A Legião Estrangeira. Entre os elementos, gente, Clarice Lispector é simplesmente uma das melhores autoras do mundo. Eu sou fã de Clarice Lispector. Então, entre os elementos constitutivos dos gêneros está a sua própria estrutura composicional, que pode apresentar um ou mais tipos textuais, considerando-se o objetivo do autor. Nesse fragmento, a sequência textual que caracteriza o gênero conto é
Então, gente, o conto ele faz parte da estrutura. Calma aí, senão eu vou dar a resposta. Vamos lá. Letra A, expositiva, em que se apresentam as razões da atitude provocativa da aluna. Que tipo de texto é esse, né? Então, temos aqui letra B, injuntiva, em que se busca demonstrar uma ordem dada pelo professor à aluna. Letra C, descritiva, em que se constrói a imagem do professor com base nos sentidos da narradora. Letra D, argumentativa, em que se defende a opinião da enunciadora sobre o personagem professor. E letra E, narrativa, em que se contam fatos ocorridos com o professor e a aluna em certo tempo e lugar. Então, aqui, gente, nosso gabarito é letra E, né? Nós temos um texto, nós temos uma narração, certo? Temos um texto narrativo, porque nós temos aqui fatos, né, que são contados pela menina sobre a relação que ela tinha com o professor em um certo tempo específico e em um certo lugar específico. Então, a gente tem os elementos da narração, né? A gente tem os personagens, a gente tem o enredo, tem o lugar, tem o tempo, né? Durante o tempo em que ela estudava. Vamos agora para a questão número 3. A narração dos acontecimentos com que o leitor se defronta no romance Dom Casmurro, de Machado de Assis, se faz em primeira pessoa. Então, a gente tem que prestar atenção aqui. Essa narração ela se dá em primeira pessoa. O que isso vai gerar? O que isso vai ocasionar? Se faz em primeira pessoa, portanto, do ponto de vista da personagem Bentinho. Gente, personagem pode ser tanto feminino quanto masculino, então da personagem ou do personagem, tá? Do ponto de vista da personagem Bentinho, seria, pois, correto dizer que ela se apresenta. Letra A. Fiel aos fatos e perfeitamente adequada à realidade. Letra B. Viciada pela perspectiva unilateral assumida pelo narrador. Letra C. Perturbada pela interferência de Capitu que acaba por guiar o narrador. Letra D. Isenta de quaisquer formas de interferência, pois visa a verdade. Letra E. Indecisa entre o relato dos fatos e a impossibilidade de ordená-los. Então, aqui, gente, se nós temos uma narração que se faz em primeira pessoa, o que a gente sabe em relação a isso é que a história vai ser contada do ponto de vista daquela pessoa. Logo, né, o gabarito vai ser letra B. Nós temos aí, essa história vai se apresentar viciada pela perspectiva unilateral. Então, vai ser, sabe aquela história? Toda narração, toda história tem dois pontos de vista, né? Então, se uma pessoa conta uma história, né, outra pessoa pode contar aquela mesma história, na maioria das vezes sim, de uma outra forma, né? Cada uma vai contar de acordo com a sua perspectiva. Então, aqui, seria, pois, correto dizer que ela se apresenta viciada pela perspectiva unilateral assumida pelo narrador. Então, o nosso gabarito vai ser letra B de bola. Questão 4. Vamos lá. O incidente que se vai narrar e de que Antares foi teatro na sexta-feira, 13 de dezembro do ano de 1963. Tornou essa localidade conhecida e, de certo modo, famosa da noite para o dia. Bem, mas não convém antecipar fatos nem ditos. Melhor será contar primeiro, de maneira tão sucinta e imparcial quanto possível, a história de Antares e de seus habitantes, para que se possa ter uma ideia mais clara do palco, do cenário e principalmente das personagens principais, bem como da comparsaria desse drama talvez inédito nos anais da espécie humana. Érico Veríssimo. Assinale a alternativa que evidencia o papel do narrador no fragmento acima. Letra A. O narrador tem senso prático, utilitário e quer transmitir uma experiência pessoal. Letra B. É um narrador introspectivo, né, voltado para dentro de si, que relata experiências que aconteceram no passado, em 1963. Letra C. Em atitude semelhante à de um jornalista ou de um espectador, escreve para narrar o que aconteceu com X ou Y em tal lugar ou tal hora. Letra D. Fala de maneira exemplar ao leitor porque considera sua visão a mais correta. Letra E. É um narrador neutro que não deixa o leitor perceber a sua presença. Então, aqui, gente, nosso gabarito vai ser letra C, de cachorro. Então, assinale a alternativa que evidencia o papel do narrador,
O papel do narrador, no fragmento acima, está em atitude semelhante à de um jornalista ou de um espectador que escreve para narrar, para contar o que aconteceu com X ou Y em um lugar específico, em uma hora específica, né? Que são aí as características, que são os elementos que vão compor uma narrativa. Então, o gabarito da questão 4 vai ser letra C de cachorro. Questão 5, vamos lá. Considere o texto. Essa de Queiroz, um dos maiores escritores do realismo português, é conhecido por sua prosa, onde ele criou novas formas de linguagens, neologismos, né, quando se inventa palavras, e mudanças na sintaxe. O trecho abaixo é de sua obra mais emblemática, uma das obras muito conhecidas, né? O Primo Basílio. Ficara sentada à mesa a ler o diário de notícias, no seu roupão de manhã, de fazenda preta, bordado a sotache, com largos botões de madrepérola, o cabelo louro um pouco desmanchado, com um tom seco do calor do travesseiro. Enrolava-se torcido no alto da cabeça pequenina, de perfil bonito. A sua pele tinha a brancura tenra e láctea das louras. Com o cotovelo encostado à mesa, acariciava a orelha, e no movimento lento e suave dos seus dedos, 2 anéis de rubis miudinhos davam cintilações escarlates. De acordo com os gêneros textuais, a intenção do autor foi... Então, temos aí letra A. Relatar sobre a manhã da personagem. Letra B. Narrar os fatos habituais daquela manhã. Letra C. Descrever aspectos da personagem e de suas ações. Letra D. Apresentar o principal jornal lido pela personagem. E letra E. Dissertar sobre a roupa utilizada pela personagem. Então, aqui, gente, a questão 5, o nosso gabarito vai ser letra C. Descrever aspectos da personagem e de suas ações. Então, aqui nós temos ficar sentada à mesa, ler o diário de notícias, no seu roupão de manhã. Então, nós temos essa descrição, né? No seu roupão de manhã, de fazenda preta, bordada sotache, né? Então, nós temos aqui várias palavras que estão caracterizando, né? Então, por exemplo, no seu roupão de manhã, de fazenda preta, né? E como que era? Bordada sotache, mas o quê? Com largos botões de madrepérola, o cabelo louro. Então, temos adjetivos, né? Um pouco desmanchado, com um tom seco do calor do travesseiro. E aí temos também ações, né? Que estão sendo aqui ditas pra gente. Enrolava-se, torcido no alto da cabeça pequenina. A sua pele tinha brancura tenra e láctea das louras. Com um cotovelo encostado à mesa, acariciava, né? Então temos aí, acariciava a orelha, um movimento lento e suave dos seus dedos. 2 anéis de rubis miudinhos davam cintilações escarlates. Então temos descrever aspectos das personagens, mais até, né? Da personagem, aliás, que é mais forte do que essas ações, né? Mas que também temos ações aí nesse fragmento. Então, por isso, a questão 5, gabarito a letra C, beleza? Vamos agora à questão 6. São características do gênero narrativo. Letra A. No gênero narrativo, há sempre um eu que se expressa, elemento que é responsável pelo subjetivismo atribuído a esse tipo de composição. Letra B. O gênero narrativo é marcado pela afetividade e pela emotividade do clima lírico, sempre relacionado com o íntimo e a introspecção. Letra C. O gênero narrativo apresenta um enredo no qual existe uma situação inicial, a modificação da situação inicial, um conflito, o clímax e o epílogo. Os elementos que compõem o gênero narrativo são narrador, tempo, lugar, enredo ou situação e as personagens. Letra D. O gênero narrativo faz referência à narrativa feita em forma de versos, contando histórias e fatos grandiosos e heróicos sobre a história de um povo. O narrador fala do passado, o que justifica os verbos sempre empregados no tempo pretérito. Então aqui, gente, feito em versos, contando histórias e fatos grandiosos e heróicos, aqui a gente tem, na verdade, o gênero épico, né?
não é narrativo. Então, quais são as características do gênero narrativo aí? O nosso gabarito vai ser letra C, 6C de cachorro. Por quê? O gênero narrativo tem um enredo, né, que vai ser a história contada, no qual existe uma situação inicial, a modificação da situação inicial, ou seja, a sequência narrativa, né? Essa narração vai progredindo. Um conflito, o clímax e o epílogo. E os elementos que compõem o gênero narrativo são, então nós temos dentro do gênero narrativo o narrador, um tempo, um lugar, um enredo, né, que também é chamado de situação, e as personagens. Então, o gabarito da questão 6 vai ser letra C. Vamos agora à questão 7. Autorretrato falado. Venho de um Cuiabá de garimpos e de roelas entortadas. Meu pai teve uma venda no beco da Marinha onde nasci. Me criei no Pantanal de Corumbá entre bichos do chão, aves, pessoas humildes, árvores e rios. Aprecio viver em lugares decadentes por gosto de estar entre pedras e lagartos. Já publiquei 10 livros de poesia. Ao publicá-los, me sinto meio desonrado e fujo para o Pantanal onde sou abençoada a garças. Me procurei a vida inteira e não me achei, pelo que fui salvo. Não estou na sarjeta porque herdei uma fazenda de gado. Os bois me criam. Agora eu sou tão ocaso. Estou na categoria de sofrer do moral porque só faço coisas inúteis. No meu morrer tem uma dor de árvore. Uma obra literária pode combinar diferentes gêneros, embora, de modo geral, um deles se mostre dominante. O poema, então, o texto que nós acabamos de ler é um poema. O poema de Manuel de Barros, que, aliás, como Manuel de Barros aparece no Enem. O poema de Manuel de Barros, predominantemente lírico, apresenta características de um outro gênero. Qual? Essa questão é muito interessante. Então, olha só, nós temos aqui um poema, né, mas que apresenta características de um outro gênero. Letra A, que gênero é esse, né? Gênero épico. Letra B, gênero poético. Letra C, gênero elegíaco. Letra D, gênero dramático. Letra E, gênero narrativo. Então, se vocês pararem para perceber, nós temos ali um sujeito poético, né? Porque é um poema. Então, o sujeito poético é o eu que fala, né? O eu da poesia. Ele está contando uma história para gente, né? Então, qual é esse outro gênero que aparece ali? É o gênero narrativo. Então, o nosso gabarito vai ser letra E de escola. Vamos agora para a questão número 8. Nossa última questão. Um escritor destaca-se pela produção dos gêneros conto, crônica e romance. A sua produção está relacionada com o gênero, letra A, épico, letra B, lírico, letra C, narrativo, letra D, poético, letra E, dramático. Então, olha só, gente. Aquele texto, aquele fragmento do texto de Clarice Lispector que lemos é um conto, né? E aí, o que seria uma crônica? Uma crônica é um texto que vai abordar algum fato do cotidiano, algum fato do dia a dia, né? Então pode ser alguém atravessando um sinal de trânsito, alguém indo trabalhar, alguém indo à escola, né? E o que é um romance? Um romance é uma narrativa que é longa, né? Um romance não tem relação com muita gente associa ao conteúdo, né? Um casal que foi separado e que está tentando viver juntos, né? Etc. Não, um romance é uma narrativa longa. Então, percebendo as características do conto, da crônica e do romance, né, a sua produção está relacionada com que gênero? Épico, lírico, dramático, narrativo, poético. Nosso gabarito aqui, gente, da questão 8 vai ser letra C. Narrativo. Tanto no conto, quanto na crônica, quanto no romance, nós temos um enredo, que é a história que vai ser contada, temos personagens, temos um tempo, certo? E nós vamos ter aí também sequências, né? Vamos ter sequências dentro daquela narrativa. Então, vamos ter o início da história, né? Vamos ter o desenvolvimento da história, ok? Até que ela vai se encaminhando para o fim. Beleza? Então, questão 8, gabarito letra C de cachorro. Queridos, é sempre um prazer estar com vocês.
Espero que vocês tenham entendido esses 8 exercícios que nós fizemos sobre o capítulo que aborda a narração, ok? É um capítulo bem importante. E até então a nossa próxima aula. Fiquem com Deus, boa semana e bons estudos!